O Câmara Repórter está no ar. No programa de hoje você vai conhecer comigo a história do Carrossel de Tobias, uma das mais famosas do estado de Sergipe. Símbolo da cultura popular da cidade de Aracaju, o antigo brinquedo animou gerações por quase 80 anos. Aracaju recebeu em novembro de 1904 o brinquedo que seria o mais famoso de sua história. Fabricado nos Estados Unidos, antes de chegar à capital sergipana, foi montado em Maceió e Recife. Em Aracaju, ele foi montado aqui na Praça Olímpio Campos, ao lado da Catedral Metropolitana, no centro da cidade, e podia acomodar até 300 pessoas. É um ícone para Aracaju, é um ícone do Natal aracajuano. As festas natalinas aqui, elas se iniciavam exatamente no dia 8 de dezembro, no dia da Nossa Senhora da Conceição. Então, a partir daí, de 8 de dezembro até 6 de janeiro, era comum que as famílias levassem suas crianças, seus filhos, para o Parque Teófilo Dantas. Ele tinha, além dos cavalos, ele tinha algumas cadeiras. E nenhuma criança queria ficar nas cadeiras. Na verdade, todo mundo queria ocupar os cavalos. Então, ele é muito representativo, é muito significativo para várias gerações. Ninguém ficava de fora, era um brinquedo maravilhoso. Apesar de ser conhecido como o Carrossel do Seu Tobias, nenhum de seus donos teve esse nome. Um boneco colocado no meio do carrossel eternizou para sempre o brinquedo na história da cidade de Aracaju. Foi uma referência a um nome que era muito comum entre os negros na época da escravidão. Então, uma referência, ficou o Carrossel do Tobias, o Carrossel do Tobias. O carrossel, ele servia como um ponto um guia para o carrossel, né? À medida que o carrossel girava, então nós tínhamos toda essa referência do Tobias. Era uma diversão olhar para o Tobias, né? Era uma representação de um negro alto, sorridente, carinhoso, acolhedor. O Tobias era a figura que acolhia as crianças no carrossel. O brinquedo foi para além das memórias e ficou marcado em um dos romances mais famosos de Jorge Amado, Capitães da Areia. O romance que virou filme ganhou as telonas, tendo algumas de suas cenas gravadas no carrossel. O dono do brinquedo na época, Milton Santos, recebeu a proposta para levar o carrossel até Salvador, onde o filme era gravado, mas por estar em pleno período natalino, recusou a proposta e preferiu continuar embelezando as festas de final de ano da capital sergipana. Mas ainda assim ganhou a admiração do autor da obra, que ele autografou este livro, dizendo: para o homem do carrossel, Milton Santos. Tão ligado a este livro. Um abraço fraterno, assinado Jorge Amado. Depois de ter chegado em Aracaju, o carrossel só saiu da cidade em 1963, quando foi levado para as cidades baianas de Salvador e Alagoinhas. Um amigo do meu pai, uma pessoa muito sincera, resolveu levar para Salvador na certeza do sucesso financeiro. Porém, foi um ano de muitas chuvas. E de fevereiro a setembro, só prejuízo. Em setembro, felizmente, começaram os Jogos da Primavera no estádio da Fonte Nova. E aí, quando as pessoas saíam do estádio, entravam no parque. Felizmente, o movimento financeiro melhorou bastante. Nós conseguimos dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas que tínhamos lá em Salvador. Voltou para Sergipe e daqui nunca mais se retirou. O ex-vereador Milton Santos foi o último dono do carrossel e seu filho lembra com saudade daquele brinquedo que representou um marco em sua vida. Meus pais anunciaram que iriam comprá-lo
a fim de que eu mesmo não saísse para Recife, porque já estava praticamente vendido a uma empresa pernambucana, nós nos preocupamos porque nós não tínhamos dinheiro nenhum. Meus pais, Milton e Anita Santos, tomaram dinheiro emprestado a 2 amigos, se endividaram, a fim de que o carrossel do seu Tobias não saísse do nosso Aracaju. Seria muito triste a saída do carrossel do seu Tobias daqui, entristeceria muito as crianças de Aracaju e do interior. Instalado entre o Parque Teófilo Dantas e a Praça Olímpio Campos, o carrossel servia de ponto de encontro para inúmeros casais, em meio à festa da padroeira da capital, Nossa Senhora da Conceição. A Praça Olímpio Campos é a parte da frente da catedral e o Parque Teófilo Dantas é a parte do fundo da catedral. Então o Natal tinha, a parte sagrada do Natal era feita na frente da catedral e a parte lúdica, profana do Natal, os bares e tudo mais, era no fundo da catedral. Ele ficava na lateral da catedral, ele ficava entre o sagrado e o profano. Os sergipanos que moravam em outros estados vinham normalmente em dezembro para o reencontro familiar e marcavam o reencontro com os amigos na cerca do carrossel. Muitos levavam os familiares, os amigos, as crianças, para uma tarde festiva e os adultos ficavam conversando na cerca do carrossel, batendo papo, alegremente. E alguns namoros rebentaram, surgiram no carrossel do seu Tobias, pessoas que se conheceram. Nós temos alguns casos aqui na capital e no interior. Pessoas que se viram primeira vez numa tarde festiva no carrossel do seu Tobias. Em 1984, o ex-vereador com maior número de mandatos da história de Aracaju, Milton Santos, vendeu o carrossel para o Estado, que acabou abandonando o brinquedo anos depois. Mas a ideia de uma exposição fez renascer a memória de muitos aracajuanos. O carrossel é uma referência da infância de muitas gerações, inclusive da minha, certo? Exatamente por isso, e por saber da importância dele do ponto de vista emocional, não é? E do quanto significativo foi para várias gerações sergipanas, a gente optou por fazer, né, essa pesquisa. O Câmara Repórter fica por aqui. Não esqueça, você pode acompanhar a nossa programação através do aplicativo TV Câmara Aracaju e através do nosso site www.aracaju.se.leg.br. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!